Imagine que você é uma capitã de corveta dos fuzileiros navais, uma mulher treinada para sobreviver aos ambientes mais hostis da Terra. Você recebe uma ligação desesperada enquanto está em serviço. Seu pai idoso foi brutalmente agredido por um delegado de polícia corrupto de uma cidade pequena por simplesmente ter ficado sentado muito tempo em uma lanchonete. Ele está no hospital com o quadril quebrado, algemado à cama. Esse delegado acha que manda na cidade como se fosse seu reino pessoal. Ele aterroriza os moradores, destrói evidências e acredita que é intocável. Ele não tem ideia de que o velho indefeso que ele acabou de espancar criou uma guerreira. Você dirige a noite toda não para visitar, mas para declarar guerra. O que acontece quando um valentão corrupto enfrenta uma mulher que pode transformar uma fazenda em uma fortaleza? Mas antes de testemunharmos esse confronto explosivo de táticas militares contra a corrupção local, inscreva-se no nosso canal para mais histórias onde heróis revidam. E conte-nos nos comentários de onde você está assistindo hoje. Vamos ver se o delegado Bruno Miller consegue lidar com a tempestade que acabou de convidar para sua cidade. Na cidade poeirenta e esquecida de Serra Verde, em Minas Gerais, a lei não era escrita em livros. Era ditada pelo humor de um homem delegado Bruno Miller. Por anos ele governou com mão de ferro, convencido de que seu distintivo o tornava intocável. Mas em uma terça-feira úmida de outubro, Miller fez um cálculo fatal. Quando brutalizou um homem frágil de 72 anos por ficar sentado muito tempo em uma lanchonete, pensou que estava apenas esmagando mais uma vítima. Ele não verificou o sobrenome. Ele não sabia que as mãos trêmulas que algemara haviam criado uma guerreira. Esta não é apenas uma história de corrupção. É uma aula magna sobre consequências. Porque a filha do velho não era apenas uma cidadã preocupada. Ela era uma líder de equipe dos fuzileiros navais da Marinha do Brasil e já estava a caminho de casa. A lanchonete Colher Enferrujada ficava na esquina da Rua dos Ipês com a 4ª Avenida, uma relíquia dos anos 80 que cheirava perpetuamente a bacon gordura e café velho. Eram 9h15 da manhã de 14 de outubro. O movimento matinal havia diminuído, deixando apenas os retardatários e os frequentadores assíduos. Samuel Henriques estava sentado na cabine do canto, o vinil rachado e remendado com fita adesiva prateada. Aos 72 anos, Samuel era uma sombra do homem que costumava ser. 30 anos na fábrica de automóveis local o deixaram com uma tosse persistente e costas que gritavam se ficasse de pé por muito tempo. Era um homem quieto, do tipo que dava gorjetas às garçonetes com notas amassadas de R$ 5 que ele realmente não podia pagar e sempre empilhava os pratos ordenadamente quando terminava. Hoje, estava bebericando uma xícara de café preto e lendo um jornal dobrado que resgatara da lixeira lá fora. Estava esperando sua receita ser aviada na farmácia do outro lado da rua, que só abria às 10 horas. Sara Gomes, uma garçonete que trabalhava na Colher Enferrujada desde os 16 anos, encheu sua caneca. "Está tudo bem hoje, Sr. Henriques?" perguntou ela, a voz suave. Ela sabia sobre a morte da esposa dele no ano anterior. Sabia da solidão que pairava sobre ele como um casaco pesado. "Não posso reclamar, Sara." Samuel sorriu, os olhos se enrugando. "Só esperando os remédios. Os joelhos estão me dando trabalho com essa chuva chegando." O sino acima da porta da lanchonete tocou violentamente, batendo contra o vidro. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. Foi uma queda na pressão que todos sentiram. O delegado Bruno Miller entrou. Miller era um homem grande com 193 metros e uma barriga que esticava os botões de seu uniforme caqui.
Ele era o delegado de Serra Verde há 12 anos concorrendo sem oposição nas últimas 3 eleições, principalmente porque ninguém ousava concorrer contra ele. Estava flanqueado pelo policial Caio Ribeiro, um oficial mais jovem e de aparência nervosa, que passava mais tempo olhando para as botas do que para as pessoas que deveria servir. Miller não se sentou. Ficou no centro da lanchonete escaneando a sala. Seus olhos pousaram na cabine do canto. Ora, vejam só, disse Miller, a voz ecoando desnecessariamente alta. Estamos administrando um abrigo para sem-teto agora, Sarah. Sarah congelou a cafeteira tremendo na mão. Ele é um cliente pagante, delegado. Deixe-o em paz. Miller a ignorou. Marchou em direção a Samuel, as botas pesadas batendo contra o linóleo. Samuel não olhou para cima, os olhos fixos na seção de esportes, embora suas mãos apertassem o papel. Ele conhecia o procedimento. Manter a cabeça baixa. Não engajar. Estou falando com você, Henriques. Estalou Miller, chutando a perna da mesa. Café derramou pela borda da caneca de Samuel, manchando a mesa. Samuel baixou lentamente o papel. Bom dia, delegado. Só terminando meu café. Você está aqui há 1 hora, mentiu Miller. Vadiagem. Temos leis contra isso. Você está ocupando espaço de gente que paga. A lanchonete estava quase vazia. Havia 15 mesas vazias. Estou esperando a farmácia. Bruno, disse Samuel, usando o primeiro nome do delegado. Um erro. O rosto de Miller ficou vermelho. É delegado Miller para você e acho que você já teve o suficiente. Levante-se. Não terminei meu... Eu disse levante-se. Miller agarrou Samuel pelo colarinho de sua camisa de flanela desbotada e puxou. Samuel não era um homem pesado. Voou para fora da cabine o quadril batendo na borda da mesa com um estalo nauseante. Gritou um som agudo e sem fôlego enquanto caía no chão sujo. Delegado! Gritou Sarah, deixando cair a cafeteira. Ela se estilhaçou líquido quente, espirrando pelo chão. Onde? Afaste-se! Rugiu Miller, para ela apontando um dedo grosso. Ele olhou para Samuel, que segurava o quadril, tentando respirar. Resistência à prisão. Conduta desordeira. Agressão a um oficial. Eu não toquei em você, chiou Samuel. Eu digo que tocou, zombou Miller. Alcançou as algemas. Fique de bruços. Não consigo. Samuel fez uma careta lágrimas, se formando nos olhos. Meu quadril. Acho que quebrou. Não venha com esse drama. Miller jogou o joelho no centro das costas de Samuel. O som foi horrível, ar sendo forçado para fora de pulmões idosos. Samuel ficou mole sob o peso. O policial Ribeiro deu um passo à frente, parecendo pálido. Delegado, talvez a gente só deu uma multa. Ele parece machucado. Cale a boca, Ribeiro. Ele está fingindo. Miller apertou as algemas nos pulsos finos de Samuel, torcendo os braços dele para cima nas costas. Inclinou-se perto do ouvido de Samuel. Acha que porque sua filha foi embora você tem respeito nesta cidade? Você é ninguém, Samuel? Você é lixo. Miller levantou Samuel. O velho gritou, as pernas cedendo. Não conseguia colocar peso no lado direito. Miller não se importou. Arrastou-o em direção à porta, as botas de Samuel, raspando inutilmente no chão. Enquanto saíam, Sarah tateou o telefone. Tremia tanto que o deixou cair 2 vezes. Não ligou para o 190. Miller era o 190 em Serra Verde. Apertou para gravar no aplicativo da câmera e segurou-o pela janela, capturando Miller, jogando Samuel na parte de trás da viatura como um saco de ração, a cabeça de Samuel batendo no batente da porta. A viatura partiu em alta velocidade, deixando uma nuvem de poeira e uma lanchonete silenciosa. Sarah ficou lá, lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhou para o vídeo no telefone. Estava tremido, mas claro o suficiente.
Sabia que se Miller descobrisse que ela tinha aquilo, perderia o emprego ou pior. Mas também sabia de outra coisa. Samuel tinha uma filha. Sarah lembrou-se de Samuel, lhe mostrando uma foto uma vez anos atrás. Uma garota em uma beca de formatura parecendo severa e forte. Ela está na marinha, dissera Samuel com orgulho. Fazendo coisas importantes. Sarah não sabia os detalhes. Não sabia que coisas importantes envolviam operações confidenciais no Oriente Médio. Só sabia que precisava encontrar aquele número. A capitã de corveta, Jordana Henriques, não era uma pessoa que entrava em pânico. Pânico era um luxo. Ela o treinara para fora de seu sistema durante a Semana do Inferno, no curso de comandos anfíbios 10 anos atrás. Pânico matava pessoas. Ela estava atualmente na base de fuzileiros navais da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, em debriefing após uma missão de 6 meses que fora tudo menos padrão. Estava sentada em um escritório estéril, encarando uma pilha de papelada, quando seu telefone pessoal vibrou no armário. Verificou. Número desconhecido. Código de área de Serra Verde. Jordana hesitou. Não voltava à Serra Verde há 4 anos. O relacionamento com o pai era bom, mas a cidade em si não guardava nada para ela, além de más memórias de mentes pequenas e ciclos fechados. Henriques atendeu a voz seca. É a Jordana. Uma voz de mulher tremendo falando. Quem é? É a Sarah Gomes, da lanchonete. A colher enferrujada. Conheço seu pai. A postura de Jordana enrijeceu. O aperto no telefone aumentou. Ele está bem. Teve um ataque cardíaco. Não é isso. É o delegado, Bruno Miller. O nome trouxe um gosto amargo à boca de Jordana. Lembrava-se de Miller. Era um policial quando ela estava no ensino médio, um nojento que costumava parar líderes de torcida só para flertar com elas. O que aconteceu? Perguntou Jordana. A voz caiu uma oitava, tornando-se mortalmente calma. Ele o prendeu, Jordana. Ele bateu nele. Por nada, sentado em uma cabine. Arrastou-o para fora. Acho que quebrou o quadril dele. Levaram-no para a delegacia, mas depois veio uma ambulância. Ele está no Hospital Geral de Serra Verde agora. Jordana não disse nada por 3 segundos. Nesses 3 segundos calculou o tempo de voo, o tempo de viagem e a lista de recursos que poderia precisar. Você viu? Perguntou Jordana. Eu vi. Eu tenho um vídeo. Mantenha seguro. Não mostre a ninguém. Não poste. Se Miller souber que você tem, você está em perigo. Estou indo. Jordana desligou. Caminhou direto para o escritório de seu oficial comandante sem bater. Comandante, disse ela. O comandante Holloway olhou para cima surpreso. Jordana, não terminamos o relatório pós-ação. Emergência familiar, senhor. Meu pai foi agredido pela polícia. Está em estado crítico. Holloway olhou para o rosto dela. Já vira aquele olhar antes, geralmente logo antes de uma carga de demolição explodir. Não discutiu. Vá. Pegue 72 horas. Precisa do jurídico. Eu cuido disso, disse Jordana. 6 horas depois, um Ford Expedition preto alugado rasgava a rodovia esburacada que levava à Serra Verde. Eram 20 horas. O sol se pusera e a cidade parecia tão lúgubre quanto sempre banhada no brilho amarelo doentio das luzes da rua. Jordana entrou no estacionamento do Hospital Geral de Serra Verde. Vestia roupas civis, calça cargo, moletom cinza e botas, mas movia-se com uma graça predatória que atraía olhares. Passou pela recepção. Quarto de Samuel Henriques, comandou, não perguntou. A enfermeira piscou, assustada. Quarto 204, mas a polícia está lá. Não sei se... Jordana já estava se movendo. Virou a esquina para o corredor do quarto 204
e o viu. O policial Caio Ribeiro estava sentado em uma cadeira de plástico do lado de fora da porta, rolando o feed no celular. Jordana não diminuiu o passo. Marchou direto até ele. Ribeiro olhou para cima, assustado pelo barulho das botas dela. "Você não pode entrar aí, senhora", disse Ribeiro, levantando-se. "O suspeito está sob custódia." Sob observação. Jordana parou a 15 centímetros do rosto dele. Tinha 1,75 metros quase na altura dos olhos dele. Seus olhos eram como aço frio. "Suspeito", repetiu Jordana. "É. Agressão a um oficial." "Quem é você?" "Sou a advogada dele", mentiu ela suavemente. "E a filha dele." "Saia." Ribeiro hesitou. O delegado Miller disse sem visitas. "Policial", disse Jordana, a voz caindo para um sussurro que era mais alto que um grito. "Se você não sair da frente nos próximos 2 segundos, vou removê-lo fisicamente dessa porta e farei parecer um acidente. Nós nos entendemos." Ribeiro olhou para ela. Viu as cicatrizes nos nós dos dedos dela. Viu a maneira como ela estava parada, equilibrada, pronta. Engoliu em seco. A bravata que geralmente pegava emprestada de Miller não funcionava ali. Deu um passo para o lado. Jordana empurrou a porta. O quarto estava mal iluminado pelos monitores. Samuel estava deitado na cama, parecendo menor do que ela jamais o vira. O rosto era um mapa de hematomas. O olho esquerdo estava inchado e fechado roxo e preto. O lábio estava cortado. A perna direita estava em uma tipóia de tração. Estava algemado à grade da cama. A raiva que explodiu no peito de Jordana era branca e quente, mas ela a empurrou para baixo, convertendo-a em combustível. Caminhou até a cabeceira. "Pai", sussurrou. Samuel mexeu-se. O olho bom abriu tremulando. Levou um momento para focar. Quando a viu, uma lágrima escapou e correu para o ouvido. "Jordana." A voz era um chiado. Você não devia estar aqui. Miller, ele vai ficar bravo." "Deixe ele ficar bravo", disse Jordana gentilmente, tirando o cabelo da testa dele. Olhou para as algemas, mordendo o pulso fino dele. Enfiou a mão no bolso e tirou uma chave universal de algemas, equipamento padrão para ela. "O que você está fazendo?" Samuel chiou. "Isso é ilegal." "Ele não está te prendendo, pai. Não no meu turno." Clicou as algemas, abrindo-as, e jogou-as na mesa lateral com um barulho alto. "Quem fez isso exatamente? Me conte tudo." Samuel respirou fundo. "Bruno, ele só queria machucar alguém hoje, Jordana. Eu não fiz nada, só estava tomando café." Jordana assentiu lentamente. Puxou uma cadeira e sentou-se pegando a mão dele. "Eu sei, pai. Descanse agora." "Onde você vai?" perguntou ele, sentindo a energia dela mudar. Jordana levantou-se. Verificou o relógio. 20h45. "Vou tomar um café", disse ela. Na porta parou e olhou para trás para o policial Ribeiro que espiava lá dentro. "Diga ao seu chefe", disse Jordana a Ribeiro, "que ele cometeu um erro. Diga a ele que a Jordana está em casa." Ribeiro a viu se afastar pelo corredor. Sentiu um calafrio na espinha. Puxou o rádio. "Delegado, é o Ribeiro. A filha do Samuel está aqui." "É. Não ela. Ela não é normal, delegado. Acho que temos um problema." A colher enferrujada estava escura quando Jordana parou o letreiro de neon, zumbindo intermitentemente contra a chuva que começara a cair. Era uma garoa fria e miserável que deixava o asfalto escorregadio. Jordana desligou o motor da Expedition, mas ficou sentada por um momento escaneando o perímetro. Verificava se havia viaturas, carros descaracterizados, alguém observando. A rua estava vazia. Saiu puxando o capuz. Bateu na porta de vidro 3 batidas secas. Dentro uma luz piscou.
Sara Gomes apareceu dos fundos segurando um cabo de vassoura como um taco de beisebol. Quando viu Jordana, baixou a arma e correu para destrancar a porta. Pensei que você fosse ele, sussurrou Sara ao deixar Jordana entrar, trancando rapidamente a fechadura atrás dela. Pensei que ele tivesse voltado. Miller? Perguntou Jordana, escaneando o interior da lanchonete. Estava limpo, mas o cheiro da violência anterior, o café derramado, o medo parecia pairar no ar. Ele voltou 1 hora depois que levaram seu pai, disse Sara, a voz tremendo. Estava com o Ribeiro. Foram para o escritório dos fundos. Levaram o disco rígido das câmeras de segurança. Miller disse que era evidência, e que se eu contasse a alguém encontraria uma razão para fechar a lanchonete por violações sanitárias. Jordana assentiu sombriamente. Era um movimento clássico. Controlar a narrativa. Deletar a verdade. Ele acha que apagou, disse Jordana. Mas não sabia sobre o seu telefone. Sara enfiou a mão no bolso do avental e tirou um Samsung Galaxy com a tela trincada. Minhas mãos tremiam. Não é qualidade de cinema. Jordana pegou o telefone gentilmente. Não precisa ser cinema, só precisa ser claro. Sentou-se na cabine mais próxima àquela ao lado de onde o pai fora agredido. Podia ver as marcas de arranhão no chão onde as botas dele haviam arrastado. Um músculo no maxilar pulou, mas focou na tela. Apertou o play. O vídeo estava na vertical tremido no começo. Mostrava Miller elevando-se sobre Samuel. O áudio era nítido, no entanto. Você é lixo, Samuel. Então a violência. O puxão. O estalo nauseante do quadril de Samuel batendo na mesa. A maneira como Miller jogou o joelho nas costas de um homem de 72 anos que já estava de bruços. O som de Samuel arfando por ar. Jordana assistiu 2 vezes. O rosto permaneceu uma máscara de pedra, mas os olhos sofreram uma mudança aterrorizante. No exército chamavam isso de ficar preto. Era o momento em que a chave virava de humano para arma. Ele gostou, disse Jordana suavemente. Não era uma pergunta. Ele sorriu, confirmou Sara, enxugando os olhos. Depois que o arrastou para fora, ajustou o cinto e sorriu para mim, como se tivesse acabado de levar o lixo para fora. Jordana tirou um laptop robusto da mochila. Conectou o telefone via cabo. Os dedos voaram pelo teclado. Em 2 minutos, copiaram o arquivo de vídeo, criptografaram-o e fizeram o upload para 3 servidores em nuvens seguros, separados, um pessoal, um em um drive compartilhado, que usava com seu advogado na Virgínia, e um enviado diretamente para um endereço de e-mail criptografado, pertencente a um velho amigo no escritório da PF em Belo Horizonte. É seguro? Perguntou Sara. É a prova de balas agora, disse Jordana. Devolveu o telefone. Mas você não aqui. Tenho um turno amanhã, disse Sara fracamente. Não tem. Jordana enfiou a mão no bolso e tirou um maço de dinheiro, fundos de emergência, que sempre carregava. Contou R$500. Pegue isso. Vá para a casa da sua irmã em Juiz de Fora. Não diga a ninguém para onde está indo. Apenas vá. Hoje à noite. Jordana, não posso simplesmente fugir. Miller sabe que você viu tudo. Sabe que você é a ponta solta. Se descobrir que estou na cidade, vai espremer todos perto disso para chegar a mim. Vá. Sara olhou para o dinheiro, depois para o olhar intenso de Jordana. Assentiu. Ok, eu vou. Bom, não poste o vídeo ainda. Se soltarmos agora, ele se esconde. Preciso dele arrogante. Preciso dele pensando que se safou. Jordana levantou-se. Vou dar a ele uma chance de fazer a coisa certa. E quando ele não fizer, vou arruiná-lo. Você vai para a delegacia? Perguntou Sara, olhos arregalados. Vou me apresentar. A delegacia de polícia de Serra Verde era um bloco de tijolos ao lado do tribunal.
Eram 21h30. A chuva aumentara, batendo pesadamente no teto da Ford Expedition. Jordana sentou-se no carro observando a entrada. Viu o policial Ribeiro sair fumar um cigarro nervosamente e voltar para dentro. Respirou fundo. Não estava usando o uniforme. Estava em equipamento tático civil, calças escuras, 5.11, uma camiseta preta justa que mostrava a definição dos braços e botas. Parecia formidável, mas não oficial. Isso era intencional. Queria que Miller subestimasse sua autoridade enquanto era intimidado por sua presença. Saiu do carro e atravessou as portas da frente. A delegacia estava quieta. Um despachante sentava-se atrás de uma divisória de vidro mascando chiclete. 2 policiais bebiam café em uma mesa. E lá no escritório dos fundos, com a porta aberta, estava o delegado Bruno Miller. Estava recostado na cadeira, pés na mesa, rindo de algo em uma TV montada no canto. Jordana caminhou até a janela do despachante. "Estou aqui para registrar uma reclamação formal", disse ela. A voz era clara, autoritária, projetando-se para o fundo da sala. O despachante olhou para cima, entediado. "Preencha o formulário na prancheta. O delegado revisa às segundas-feiras." "Não vou esperar até segunda-feira, e não vou preencher um formulário." Os 2 policiais na mesa se levantaram. Um era mais velho, barrigudo. O outro era Ribeiro. Ribeiro ficou pálido quando a viu. "Ei", disse o policial mais velho, caminhando até lá. "Não pode entrar aqui latindo ordens, mocinha. Acalme-se ou saia." Jordana o ignorou. Olhou diretamente através dele, travando os olhos com Miller no escritório dos fundos. "Delegado Miller", gritou ela. Miller tirou lentamente os pés da mesa, levantou-se ajustando o cinto e caminhou para o saguão. Parecia irritado, como um homem interrompido durante seu tempo de lazer. "Quem está fazendo essa gritaria na minha casa?" perguntou Miller, olhando para Jordana. Sorriu presunçoso. Ora, você deve ser a filha." Ribeiro disse que estava na cidade. Jordana, certo. "Capitã de corveta Henriques", corrigiu Jordana. "E estou aqui pelas filmagens da câmera corporal da prisão do meu pai, e da câmera do painel, e do relatório de ocorrência." Miller riu. Foi um som úmido e feio. Olhou para os policiais, convidando-os a compartilhar a piada. "Capitã de corveta, isso soa chique. Você está na reserva ou algo assim, guerreira de fim de semana?" Miller encostou-se no balcão. "Escute, querida. Tivemos uma falha técnica hoje. Câmeras fora do ar. Interferência da tempestade. Uma pena. Quanto ao relatório, seu papai está sendo acusado de agressão dolosa a oficial. Tem sorte de eu não ter atirado nele." Jordana não piscou. Não vacilou. Ficou em posição de descanso, pés na largura dos ombros, mãos cruzadas nas costas. Era uma postura de agressão disciplinada. "Meu pai tem 72 anos com artrite severa", disse Jordana calmamente. "Não conseguiria agredir uma mosca. O senhor quebrou o quadril dele. Isso é força excessiva. É violação de direitos civis. É crime federal." O sorriso de Miller desapareceu. Deu um passo mais perto, invadindo o espaço pessoal dela. Cheirava a tabaco e suor velho. "Você vem para a minha cidade, para a minha delegacia, e me ameaça com federais", sibilou Miller. "Você não sabe como as coisas funcionam aqui. Eu sou o governo federal aqui. Eu sou a lei." "Você é um servidor público", disse Jordana, a voz caindo para um sussurro perigoso. "E esqueceu a quem serve." O temperamento de Miller estalou. Estava acostumado ao medo, acostumado a pessoa se encolhendo. O olhar fixo de Jordana era um insulto ao ego dele. "Tirem ela daqui", ladrou Miller para os policiais. "Conduta desordeira, fichem ela." O policial mais velho estendeu a mão para agarrar o braço de Jordana. "Vamos, moça." Aconteceu em um borrão. Quando a mão do policial fez contato com o bíceps dela, Jordana se moveu. Não o atingiu. Simplesmente girou o pulso,
prendeu a mão dele contra o peito para garantir a pegada e entrou no centro de gravidade dele. Com um pivô preciso, desequilibrou-o. Não o jogou. Apenas o controlou torcendo o pulso em uma chave que o forçou a ficar de joelhos com um grito de dor. "Não me toque", disse Jordana. Soltou-o e empurrou-o gentilmente para longe. Ele tropeçou para trás, segurando o pulso, olhos arregalados de choque. Ribeiro recuou mãos para cima. "Eu não toquei nela. Eu não toquei nela", rugiu Miller. Avançou a mão, indo para o taser no cinto. "Você acabou agressão a um oficial." Jordana viu a mão se mover. O treinamento entrou em ação memória muscular forjada em zonas de combate. Entrou na guarda de Miller. A mão disparou não em um soco, mas em um golpe de palma aberta no plexo solar. Não foi um golpe letal, mas foi cirúrgico. Paralisou o diafragma de Miller. O delegado dobrou-se arfando, o taser caindo no chão. Não conseguia respirar. Olhou para ela, o rosto ficando vermelho, olhos esbugalhados de pânico. Jordana inclinou-se o rosto a centímetros do dele. "Isso não foi agressão, delegado. Foi uma defesa reflexiva contra um agressor. Verifique suas próprias câmeras de segurança." "Ah, espere. O senhor disse que estavam fora do ar." Levantou-se e olhou ao redor da sala. Todos os policiais estavam congelados. Nunca tinham visto Miller ser tratado assim. Nunca tinham visto uma mulher se mover com aquele tipo de eficiência cinética. "As acusações contra meu pai serão retiradas até de manhã", anunciou Jordana para a sala. "Se não forem, voltarei. E da próxima vez não virei como uma filha preocupada, virei como uma combatente." Virou-se e caminhou para a porta. Miller, ainda chiando no chão, conseguiu engasgar uma ameaça rouca. Você está morta, ouviu? Você está morta." Jordana parou na porta. Não se virou. "O senhor deseja que eu estivesse morta, Miller, porque fantasmas não podem te machucar, mas estou muito viva." Empurrou as portas e saiu para a chuva. O coração martelava não de medo, mas da descarga de adrenalina. Sabia o que acabara de fazer. Chutara o vespeiro. Miller não recuaria agora. O ego dele era frágil demais. Viria atrás dela. E viria com força. Entrou no carro e trancou as portas. Pegou o telefone e discou um número que não usava há 2 anos. "Agente especial Viana. Não, desculpe. Agente especial encarregado." "Certo, é a Henriques. É Jordana. Preciso de um favor. Um grande. Preciso que puxe a ficha de um delegado em Minas Gerais. E preciso que consiga um juiz na linha. Hoje à noite." Enquanto se afastava, viu as luzes da delegacia piscando no retrovisor. A guerra começara. Mas Miller trouxera um distintivo para um tiroteio. A fazenda da família Henriques ficava em 40 acres de colinas a 8 quilômetros da cidade. Já fora uma próspera fazenda de tabaco, mas agora os campos estavam cobertos de mato e cardos. A casa da fazenda em si era uma estrutura robusta de 2 andares construída na década de 1920, a tinta branca descascando, revelando madeira cinza por baixo. Eram 23 horas quando Jordana parou a Expedition, alugada na entrada de Cascalho. A chuva se transformara em um aguaceiro torrencial, transformando a estrada de terra em um rio de lama. Ajudou Samuel a sair do carro. Estava grogue com a medicação para a dor que o hospital lhe dera, apoiando-se pesadamente no ombro dela. "Não devíamos estar aqui, Jordana", murmurou Samuel enquanto ela o guiava pelos degraus da varanda. "Ele virá aqui. Ele sabe onde moramos." "Sei que sabe, pai", disse Jordana, destrancando a porta da frente. "É exatamente por isso que estamos aqui. Preciso que ele venha até mim. Preciso que saia da segurança da delegacia." Acomodou Samuel no velho sofá de couro da sala de estar. Cobriu-o com uma colcha que cheirava a cedro e memórias antigas.
Turma, ordenou gentilmente. Tenho trabalho a fazer. Samuel agarrou o pulso dela. O aperto era fraco. Não o mate, Jordana. Você tem uma vida. Tem uma carreira. Não jogue fora por esta cidade. Jordana olhou para o pai. Viu o medo nos olhos dele não por si mesmo, mas pela alma dela. Beijou a testa dele. Não vou matá-lo, pai. Vou desmantelá-lo. Assim que Samuel adormeceu, Jordana foi trabalhar. Não tinha seu kit completo. O fuzil à visão noturna, o colete à prova de balas, estavam trancados em uma gaiola na Virgínia. Mas um fuzileiro não é definido pelo equipamento. É definido pela mentalidade. Improvisar, adaptar, superar. Foi ao porão. Encontrou a velha caixa de ferramentas de Samuel. Fita adesiva. Um martelo. Linha de pesca. Uma caixa de pregos enferrujados. Uma lata de WD-40. Um saco de cloro de piscina e hipoclorito de cálcio. Moveu-se pela casa com a eficiência de um fantasma. Conhecia o layout intimamente. Crescera brincando de esconde-esconde naqueles corredores. Agora esses jogos estavam se transformando em vantagens táticas. Trancou a porta dos fundos com uma cunha forçando qualquer entrada para a frente. Limpou as linhas de visão na sala de estar, movendo móveis para criar funis fatais, pontos de estrangulamento onde um intruso seria forçado a se espremer, tornando-se alvo fácil. Às 0h30 seu telefone descartável vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Ele está fazendo ligações. Chamou o Jacaré. 3 caminhonetes indo para aí em 20. Fique segura. S. Sara Gomes. A garçonete evidentemente não deixara a cidade ainda, ou tinha contatos que estavam ouvindo. Jordana olhou para o telefone e depois apagou a mensagem. Jacaré era provavelmente Jacaré Boudreau, um bandido local que administrava uma operação de metanfetamina em um ferro velho. Miller protegia o negócio de Jacaré, e em troca, Jacaré lidava com o trabalho sujo de Miller, o tipo de trabalho que não podia aparecer em um relatório policial. Jordana verificou o relógio. 20 minutos. Foi para a cozinha e serviu um copo de água da torneira. Bebeu devagar. A frequência cardíaca estava em 55 batimentos por minuto. Essa era a calmaria antes da tempestade. Esse era o espaço em que ela vivia. Enquanto isso, no estacionamento atrás do ferro velho, o delegado Bruno Miller andava de um lado para o outro. Não estava de uniforme. Usava uma capa de chuva escura. 3 caminhonetes estavam paradas por perto. Jacaré Boudreau, um homem com dentes como lápides quebradas e tatuagens subindo pelo pescoço, debruçou-se na janela do motorista da caminhonete da frente. Tem certeza disso, Bruninho? Perguntou Jacaré cuspindo suco de tabaco em uma poça. Você disse que ela é militar. Ela é uma garota, cuspiu Miller, a voz tensa com a memória do golpe no plexo solar. Ela teve sorte com um golpe. Acha que é durona. Quero que você vá lá e mostre a ela o que é realmente durão. Assuste-a. Queime o celeiro. Quebre as janelas. Se o velho entrar no caminho, bem acidentes acontecem. E se ela revidar? Miller sorriu, o rosto iluminado pelos faróis da caminhonete. Então você alega legítima defesa. Ela está invadindo a terra do papai armada e perigosa. Escrevemos a história depois. Só garanta que ela não saia de lá. Considere feito, disse Jacaré. Acelerou o motor. Vamos rodar, rapazes. As 3 caminhonetes saíram cantando pneu, indo em direção à fazenda Henriques. Miller as viu ir. Sentiu uma onda de poder retornar. Era o rei de Serra Verde. Ninguém o humilhava. Ninguém. De volta à fazenda Jordana, desligou o disjuntor principal. A casa mergulhou na escuridão. Sentou-se na cadeira de balanço na varanda da frente, escondida nas sombras profundas atrás de um pilar. A chuva batia no telhado de zinco. Segurava uma chave de roda pesada que encontrara na garagem. Não era alta tecnologia,
mas a física era universal. Metal pesado movendo-se em alta velocidade quebrava ossos. Ela esperou. 10 minutos depois, viu as luzes. 3 pares de faróis cortando a chuva subindo a entrada de cascalho. Não desligaram as luzes para se aproximar furtivamente. Eram arrogantes. Queriam ser vistos. Queriam instilar medo. Jordana os viu parar a 50 metros da casa. 6 homens saltaram. Carregavam tacos de beisebol e pés de cabra. Um tinha uma espingarda. "Que os jogos comecem", sussurrou Jordana. Os 6 homens aproximaram-se da casa gritando e uivando. Tentavam se animar, agindo como uma matilha de lobos. "Sai para fora, garotinha", gritou Jacaré balançando um taco. O delegado manda lembranças. Quebraram as caixas de correio no final do caminho. Jogaram uma pedra pela janela da frente. Vidro estilhaçado. Jordana não se moveu. Controlou a respiração. Precisava deles mais perto. Precisava que se comprometessem. "Ela está se escondendo", riu um dos homens. "Vá verificar os fundos." "Não", comandou Jacaré. "Porta da frente, chuta." 2 homens correram degraus acima. Chutaram a porta da frente. Ela se abriu. Jordana a destrancara. Tropeçaram no corredor escuro. "Polícia!", zombou um. "Saiam, saiam." Deram 3 passos para dentro. Snap! O pé do homem da frente prendeu no fio de tropeço que Jordana esticara pelo chão, usando a linha de pesca na altura do tornozelo. Ele caiu para a frente batendo o rosto no chão de madeira com um baque pesado. "Que diabos?", começou o segundo homem. Jordana saiu das sombras da sala de estar. Não falou. Moveu-se. Balançou a chave de roda. Conectou com o joelho do segundo homem. Houve um estalo de osso e o homem gritou desabando instantaneamente. O primeiro homem, lutando para se levantar, olhou para cima bem a tempo de ver uma bota vindo em seu rosto. Jordana chutou-o bem no nariz. Ele caiu e ficou no chão. Do lado de fora, Jacaré ouviu o grito. "Que diabos, entrem lá!" Os 4 homens restantes, incluindo Jacaré, e o cara com a espingarda correram para a varanda. Jordana já estava se movendo. Saiu da casa pela janela lateral que preparara escorregando para a escuridão chuvosa da varanda envolvente. Quando os homens correram pela porta da frente, Jordana apareceu atrás deles. Era uma sombra na chuva. O homem com a espingarda era a prioridade. Estava na retaguarda. Jordana agarrou o cano da espingarda com a mão esquerda, apontando-o para cima, e dirigiu o cotovelo direito na garganta dele. Ele engasgou, largando a arma. Jordana varreu as pernas dele e ele bateu no convés com força, chutou a espingarda para fora da varanda na grama alta. 3 derrubados, 3 para ir. Dentro do corredor, Jacaré e outros 2 perceberam que a casa estava vazia. "Onde eles estão?", rosnou Jacaré, iluminando com uma lanterna. "Bob e Mick." Viraram-se e viram a porta vazia. O apoio deles sumira. "O que está acontecendo?", sussurrou um bandido, o pânico rastejando na voz. "Isso não está certo, Jacaré. Está muito quieto." "Cale a boca", sibilou Jacaré. "É só uma garota." Da escuridão da cozinha, uma voz flutuou. Não era um grito, era uma projeção calma e profissional. "Não sou só uma garota, Jacaré. Sou uma fuzileira, e você está na minha zona de abate, sua." Um coquetel Molotov, improvisado de um pote de vidro e gasolina, encontrados no galpão, voou da escuridão da cozinha. Não os atingiu. Esmagou-se contra a parede entre eles e a porta da frente. Chamas irromperam, cortando a saída. O pânico se instalou. Os bandidos estavam agora presos em uma casa escura, com um incêndio bloqueando a frente e um predador espreitando nos fundos. "Pelos fundos, vai!", gritou Jacaré. Correram em direção à cozinha, indo para a porta dos fundos. Bateram na porta correndo. Não se moveu. Jordana a trancara com uma cadeira de carvalho maciço apoiada contra o batente. Estavam engarrafados. Jordana emergiu da despensa. Não estava mais usando a chave de roda.
Estava usando as mãos. Agarrou o primeiro bandido pelo cabelo e bateu o rosto dele na porta da geladeira. Ele caiu. O segundo bandido balançou um pé de cabra descontroladamente no escuro. Jordana abaixou-se sob o golpe, aproximou-se e desferiu um golpe de palma no queixo, chacoalhando o cérebro dele no crânio. Ele ficou mole. Agora era só Jacaré. Jacaré recuou puxando uma faca do cinto. O fogo no corredor lançava sombras dançantes nas paredes. "Fique longe!" gritou Jacaré, cortando o ar. "Vou te cortar!" Jordana parou a 1,5 metros de distância. Olhou para a faca. Parecia entediada. "Você está segurando errado", disse ela. Jacaré avançou. Foi um ataque desajeitado movido a metanfetamina. Jordana esquivou-se. Pegou o pulso dele torcendo-o para fora até a articulação estalar. Jacaré gritou largando a faca. Jordana varreu as pernas dele, levando-o ao chão de linóleo. Não soltou o braço dele. Prendeu-o de bruços, torcendo o braço nas costas até ele soluçar. Por favor, cara. Só estou fazendo um trabalho", lamentou Jacaré. Jordana inclinou-se perto do ouvido dele. "Quem te enviou?" "Miller", soluçou ele. "Foi Miller assustar você, queimar tudo." "Em alto e bom som", disse Jordana. Enfiou a mão no bolso e tirou o telefone. Estava gravando áudio o tempo todo. Amarrou as mãos e os pés de Jacaré com lacres de plástico. Depois voltou e amarrou os outros. Arrastou todos para a sala de estar, alinhando-os como peixes capturados. Foi até a pia, lavou o sangue das mãos e depois verificou o pai. Samuel estava sentado no sofá bem acordado, segurando a colcha com força. Encarava a pilha de homens gemendo em sua sala de estar, depois a filha. Você os matou?" perguntou Samuel, a voz tremendo. "Não, pai", disse Jordana, verificando o pulso do homem com o nariz quebrado. "Todos vão viver, mas vão desejar que não." Saiu para a chuva. O fogo no corredor estava diminuindo. Ela usara uma quantidade controlada de combustível apenas para assustá-los. Caminhou até a caminhonete de Jacaré. Encontrou o telefone dele no painel. Estava desbloqueado. Rolou pelas mensagens. Lá estava uma conversa com o delegado M. "Miller, já terminou. Miller, certifique-se de que a casa fique inabitável. Miller, não deixe testemunhas." Jordana tirou um print. Enviou para si mesma. Então viu um nome de contato que a fez parar, Policial Ribeiro. Teve uma ideia. Pegou o telefone de Jacaré e discou para Miller. Miller atendeu no primeiro toque. "Jacaré, está feito." Jordana não falou por um momento. Deixou o silêncio se estender pesado e frio. "Alô, Jacaré." A voz de Miller ficou aguda. "Jacaré está indisposto", disse Jordana. "Ele está atualmente amarrado na minha sala de estar com 5 amigos dele. Estão me contando histórias muito interessantes sobre você, Bruno." Houve um silêncio mortal do outro lado. Você me escuta?" gaguejou Miller, a bravata desmoronando. "Você toca neles e eu vou." "Vai fazer o quê?" cortou Jordana. "Você enviou um esquadrão de extermínio para a minha casa. Isso é conspiração para cometer homicídio. Tenho as mensagens, tenho a confissão em áudio e tenho 6 testemunhas vivas." Eu posso consertar isso", disse Miller desesperado. "Podemos resolver algo. Dinheiro quer dinheiro." "Não quero seu dinheiro", disse Jordana. "Quero seu distintivo." Desligou. Ficou na chuva olhando para o distintivo na lateral da caminhonete. Delegado de Serra Verde. A armadilha estava armada, mas a caçada não terminara. Miller estava encurralado, e animais encurralados eram perigosos. Mas ele cometera um erro crítico. Pensou que era o predador alfa naquela comarca. Não tinha ideia de que era apenas a presa, esperando para ser comida.
Jordana discou o número do escritório da PF novamente. Aqui é a Henriques, disse ela quando o agente atendeu. Tenho 6 hostis garantidos. Tenho evidências de um ataque ordenado pela polícia. Preciso de uma equipe de extração. E preciso de um mandado federal para o delegado Bruno Miller. Agora o delegado Bruno Miller não era um homem acostumado a consequências. Por 12 anos operara sob a crença de que Serra Verde era seu reino pessoal, e o distintivo em seu peito era um escudo que desviava toda a responsabilidade. Mas enquanto estava em seu escritório, às 2 horas da manhã, encarando o telefone, aquele escudo parecia notavelmente fino. Tentara ligar de volta para Jacaré 3 vezes. Nenhuma resposta. Tentara ligar para os outros rapazes, direto na caixa postal. Então recebeu uma mensagem do policial Ribeiro. Eram apenas 2 palavras. Sinto muito. O estômago de Miller revirou. Sabia o que aquilo significava. O muro de silêncio estava desmoronando. Pânico frio e afiado perfurou sua arrogância. Correu para o cofre atrás do retrato de si mesmo na parede. Girou o disco, mãos tremendo. Dentro havia pilhas de dinheiro de proteção de Jacaré, desvios de confiscos de bens civis, subornos de empreiteiros locais. Enfiou o dinheiro em uma mochila. Pegou o passaporte. Tenho que ir, murmurou para si mesmo. Paraguai ou Bolívia, algum lugar sem tratado de extradição. Jogou o casaco e moveu-se para a porta dos fundos da delegacia, pretendendo escapar para sua caminhonete pessoal. Abriu a pesada porta de aço e saiu para o beco. Congelou. O beco não estava vazio. Estava inundado de luz branca cegante. Polícia Federal, mãos para o alto. A voz era amplificada, ecoando nas paredes de tijolos. Luzes estroboscópicas vermelhas e azuis de S. UVs blindados refletiam no asfalto molhado. Miller protegeu os olhos apertando-os contra o brilho. Alcançou instintivamente o coldre no quadril. Craque. Uma bala faiscou na parede de tijolos a centímetros da cabeça dele. Toque nessa arma e será seu último erro. A voz rugiu. Miller jogou as mãos para cima, a mochila caindo no chão lamacento com um baque pesado. De trás da parede de luz, uma equipe de agentes da PF em equipamento tático completo avançou. Eram precisos profissionais e aterrorizantes. Enxamearam-no, chutando as pernas para abrir, batendo-o contra a parede de sua própria delegacia. Delegado Bruno Miller entoou um agente enquanto apertava os lacres de plástico com força suficiente para morder os pulsos de Miller. O senhor está preso por conspiração para cometer homicídio, privação de direitos sob a cor da lei, extorsão e obstrução da justiça. Enquanto o arrastavam em direção aos SUVs que esperavam, Miller viu uma figura parada perto do veículo principal. Ela não estava usando colete à prova de balas. Usava um simples moletom cinza e jeans braços cruzados, observando-o com uma expressão de absoluta indiferença. Era Jordana Henriques. Miller lutou contra os agentes que o seguravam. Você, gritou ele, saliva voando da boca. Você fez isso. Você me arruinou. Eu mando nesta cidade. Jordana caminhou para frente lentamente até ficar parada fora do alcance de cusparadas. Olhou para o homem patético despojado de seu poder coberto de lama, gritando com uma mulher que ele descartara como apenas uma garota. Você nunca mandou nesta cidade, Bruno, disse Jordana, a voz calma e cortando o barulho caótico da operação. Você apenas a manteve refém, e o resgate foi pago. Vou sair, gritou Miller, enquanto o empurravam para o carro. Conheço juízes, conheço gente. Não para onde você vai, disse Jordana. O sistema federal não se importa com quem são seus amigos em Serra Verde. Ela observou enquanto o empurravam para o banco de trás do SUV.
A porta bateu com uma finalidade que ecoou no ar da noite. Ao lado de Jordana estava o agente especial Duarte, o contato que ela chamara. Baixou o fuzil. Encontramos os rapazes na fazenda do seu pai, disse Duarte. Policiais locais os pegaram. Jacaré está cantando como um canário. Está nos dando tudo nomes datas corpos enterrados na floresta. Miller não está olhando apenas para acusações de agressão. Está olhando para a prisão perpétua. Jordana assentiu. A adrenalina estava finalmente desaparecendo, substituída por uma exaustão profunda e óssea. E meu pai? Perguntou Jordana. Paramédicos o examinaram. Ele está abalado, mas é durão. Está perguntando por você. Jordana olhou para o comboio de veículos federais se preparando para partir. Vamos para casa. As rodas da justiça giram devagar, mas quando são lubrificadas pelo Ministério da Justiça e um vídeo viral com 40 milhões de visualizações, elas moem extremamente fino. O julgamento de Bruno Miller não foi realizado em Serra Verde, foi transferido para Belo Horizonte para garantir um júri imparcial, embora encontrar alguém que não tivesse visto o vídeo dele agredindo Samuel Henriques fosse quase impossível. O tribunal estava lotado todos os dias. Sara Gomes, a garçonete, testemunhou. Passou por Miller sem olhar para ele, cabeça erguida. O policial Ribeiro testemunhou fazendo um acordo por imunidade ao expor toda a infraestrutura corrupta que Miller construíra. Mas o momento mais condenatório veio quando Samuel Henriques subiu à tribuna. Caminhava com uma bengala agora. O quadril nunca seria totalmente o mesmo. Mas ficou de pé alto. Relatou a agressão com uma dignidade silenciosa que trouxe lágrimas aos olhos dos jurados. Quando o advogado de defesa tentou sugerir que Samuel fora beligerante, Samuel simplesmente sorriu. Senhor, disse Samuel suavemente, eu tinha 72 anos esperando meu remédio de pressão. A única coisa que eu estava combatendo era a gravidade. O veredito levou menos de 3 horas. Culpado em todas as acusações. A juíza, uma mulher severa chamada Ministra Holloway, não mostrou misericórdia durante a sentença. Olhou por cima dos óculos para Miller, que estava sentado desleixado em seu uniforme laranja careca e derrotado. Senhor Miller, disse ela, o senhor fez um juramento para proteger os vulneráveis. Em vez disso, predou neles. Confundiu medo com respeito e crueldade com força. O senhor é uma desgraça para o uniforme. Sentenciado. 45 anos em prisão federal. Mas o karma não parou nas acusações criminais. Jordana contratara um tubarão de advogado civil de São Paulo. Processaram o Departamento de Polícia de Serra Verde e o Condado. O acordo foi histórico, 6 milhões de reais. Jordana e Samuel não ficaram com o dinheiro. Era uma terça-feira fresca de outubro, exatamente 1 ano após o incidente. A lanchonete Colheira Enferrujada estava movimentada. O cheiro de bacon e café fresco enchia o ar. Mas as coisas estavam diferentes agora. As cabines de vinil rachado haviam sido substituídas. As paredes estavam recém-pintadas. E acima da porta pendia uma nova placa Centro Comunitário e Lanchonete Henriques. Samuel Henriques estava sentado em sua cabine de canto habitual. Mas não estava sozinho. Estava cercado de amigos. Não era mais o velho invisível no canto. Era um herói local. Jordana entrou o sino tocando acima dela. Não estava de uniforme, mas ainda se portava com aquele porte inegável de fuzileiro. Caminhou até o balcão onde Sara Gomes trabalhava. Sara não era mais garçonete, era a gerente. Ei, chefe, sorriu Sara deslizando um café pelo balcão. Os negócios estão bombando. Bom ouvir, sorriu Jordana. Como está o fundo de bolsas totalmente financiado? Disse Sara com orgulho. Estamos enviando 3 crianças para minha faculdade neste semestre. Tudo graças ao dinheiro do acordo. Isso foi o que fizeram com os 6 milhões. Compraram a lanchonete para salvá-la
e colocaram o resto em um fundo para revitalizar a cidade e fornecer assistência jurídica para vítimas de má conduta policial. A porta se abriu novamente. Um homem de uniforme caqui entrou. A conversa na lanchonete não parou. Ninguém congelou de medo. Era o novo delegado, um homem chamado Delegado Carter. Era um forasteiro contratado pelo conselho da cidade com supervisão estrita. Tirou o chapéu ao se aproximar da mesa de Samuel. Senhor Henriques, disse o delegado Carter respeitosamente. Bom vê-lo, senhor. Bom dia, delegado, assentiu Samuel, ficando fora de problemas. Tentando, senhor. Só vim pegar um pedido para a viagem. Carter pagou pelo café preço total e deixou uma gorjeta. Ao sair, acenou para Jordana. Havia respeito mútuo ali. Ele sabia quem ela era. Sabia que ela era a vigilante que queimara a podridão daquela cidade. Jordana sentou-se em frente ao pai. Você parece bem pai, disse ela. Samuel tomou um gole de café. Me sinto bem, Jordana. Melhor do que em anos. Sabe, eu costumava odiar esta cidade. Parecia que era apenas uma armadilha esperando para fechar em mim. E agora... Samuel olhou ao redor da lanchonete. Viu pessoas de todas as cores comendo juntas rindo. Viu uma comunidade que estivera aterrorizada agora, respirando livremente, porque o valentão se fora. Agora, disse Samuel, os olhos marejando, agora parece um lar. Jordana estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dele. Seus nós dos dedos ainda tinham cicatrizes, uma lembrança da luta na fazenda, mas o aperto era gentil. Tenho que voltar para a missão em 1 mês, disse Jordana. Eu sei, disse Samuel. Mas não se preocupe comigo. Tenho a Sara, tenho a cidade e tenho isto. Bateu a bengala no chão. Além disso, se alguém me der problemas, eu só digo a eles quem é minha filha. Jordana riu. Foi um som genuíno e quente. Disse ela. Diga a eles. E diga que estou sempre observando. Do lado de fora, o sol rompeu as nuvens, banhando Serra Verde em luz dourada e quente. As sombras do passado haviam sido afugentadas não pela violência, mas pela coragem implacável de uma filha que se recusou a olhar para o outro lado. Bruno Miller pensou que era intocável. Pensou que Samuel Henriques era apenas mais uma vítima indefesa. Mas esqueceu a regra mais importante da selva: nunca mexa com um filhote até saber onde está a mãe ursa. Neste caso, a ursa era uma fuzileira naval que virou uma cidade corrupta de cabeça para baixo para salvar o pai. Esta história nos lembra que a verdadeira força não é sobre um distintivo ou uma arma. É sobre a vontade de se levantar quando sentar é mais fácil. É sobre o fato de que às vezes as pessoas mais quietas têm os protetores mais barulhentos. O que você teria feito no lugar de Jordana? Teria feito justiça com as próprias mãos para proteger sua família? Conte-nos nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se esta história de karma e justiça te satisfez, por favor, aperte o botão de curtir. Isso ajuda muito o canal. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para nunca perder uma história sobre os arrogantes recebendo exatamente o que merecem. Obrigado por assistir e fiquem seguros por aí.